Tem a ver com vários fatores. Primeiro porque Vila Nova de Barquinha e Praia do Ribatejo, eu acho que tem que ser as duas coisas. Porque Praia do Ribatejo pertence de que maneira a Vila Nova de Barquinha, porque é o edifício escolar de uma antiga escola EB1 e JI, equipamentos que temos disponíveis, que podemos de facto requalificar no sentido de dotar o nosso território com esta nova valência no âmbito da proteção civil. Depois dizer-lhe porque de facto ela está feita com base na centralidade. Centralidade porquê? Porque estamos muito perto da A23, estamos muito perto da A13 e também estamos muito perto da A1, ou seja, todos os territórios da nossa comunidade intermunicipal do Médio Tejo, de facto, se há alguma centralidade passando no raio em circunferência, de facto, o Vila Nova de Barquinha é o sítio ideal para receber esta infraestrutura. Por outro lado, também a existência da proximidade, e estamos a falar de um equipamento da proteção civil, de um aeródromo militar e também crimes dentro em breve, também podemos falar sobre isso depois na parte final, claro, sobre a questão do aeroporto de Tancos. Por outro lado, também uma questão fundamental que são a proximidade de unidades militares. Unidades militares ligadas precisamente à proteção civil. Recordo, por exemplo, que foi o Regimento de Engenharia número 1, que no âmbito da pandemia fez as várias intervenções que foram precisas, nomeadamente em sede de infestação, da nuclear, chamado nuclear biológica e química, que foi o Regimento de Engenharia de Tancos, que esteve presente em muitos lares pelo país inteiro e muitos institutos particulares de seguridade social. Por outro, também a questão das máquinas de rastro, ou seja, é precisamente em Vila Nova de Barquinha que a engenharia tem as suas máquinas de rastro para acudir aos incêndios florestais. E para isso também outra questão fundamental, que é a questão da formação. Também na simbiose que existe, e tem numa parceria excelente entre a Proteção Civil Distrital e também os próprios militares, temos dado muita formação no âmbito já da própria engenharia militar, dentro em breve também no âmbito, aliás, reuni com o comandante distrital há 15 dias na Brigada de Reação Rápida, no sentido até de utilizar algumas infraestruturas militares para a formação, nomeadamente das chamadas associações dos bombeiros voluntários e os profissionais. Depois, para além disso, também uma questão fundamental, que é a questão da mobilidade pessoal. Como sabe, todos os comandos subregionais, de facto, têm efetivos para a sala de operações. E esses efetivos da sala de operações são recurso dos próprios conselhos, sim, nomeadamente dos chamados comandantes ou adjuntos de comando das próprias corporações. Estando num sítio central, é muito mais fácil a deslocação de Torres Novas a Vila Nova de Barquinha, de Alcalena a Vila Nova de Barquinha, do que para outros territórios. Essa, de facto, foi um dos grandes argumentos para a implementação deste comando. Mas não podíamos também esquecer a questão dos riscos. Ou seja, estamos numa zona de risco. Sim. Não só incêndios, temos uma zona, nomeadamente inundações, ou seja, estamos na zona do Tejo do Zeza, onde há, de facto, riscos acrescidos em proteção civil no âmbito das cheias, cada vez são menores, mas que são cada vez mais intensas e provocam danos laterais significativos. Quer na questão também do gás natural, é por aqui, em Vila Nova de Barquinha, que passa o Gasoduto Nacional de Distribuição do Gás Natural. É por aqui que temos, nomeadamente, o problema do cloro, porque é aqui, na Aceiceira, ali a 300 metros de Vila Nova de Barquinha, que se faz o tratamento com cloro, como sabe, um produto altamente inflamável, nomeadamente na estação de recolha de água que vem da barragem de Castelo de Bode, estou a falar na estação da Aceiceira. É por aí que, nomeadamente, também há grande nós de rodoviários, como tinha dito, há 13 a 23, muita zona de acidentes e, por último, também, não menos negligente, a questão dos acidentes ferroviários, que cada vez transportam materiais químicos no seu dia-a-dia. Por isso, foram estes argumentos que, de certa maneira, levaram a uma posição em 2019 por parte da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em que foi pacífica a situação da sua recepção nesta área do território em Vila Nova de Barquinha, num edifício, objetivamente, que está devoluto, que já sofreu obras de requalificação, nomeadamente o telhado, e que, dentro em breve, irá sofrer obras também de conservação e manutenção para receber esta infraestrutura, assim o Governo avance com esta ideia de construir este comando subregional. A verdade é que também se falou na Sertã. Isto abriu aqui alguma divisão no Médio Tejo, não? Divisão, repara,
a gente tinha tido uma posição comum na comunidade intermunicipal. Essa questão de facto foi abordada, mas pronto, foi em tempo corrigido o tiro, considerando objetivamente que não seria descipiente, seria de facto atípico ir contra uma decisão que no fundo tinha sido unânime na própria comunidade intermunicipal, no sentido de acolher em Vila Nova da Braquinha este equipamento da Proteção Civil. Senhor Presidente, só para quem nos ouve, para quem nos vê, que está habituado a ouvir o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, agora aparece aqui este Comando Subregional. Estruturalmente, o que é que muda aqui? Tem a ver objetivamente com as chamadas novas NUTs, ou seja, como se sabe, o Comando Nacional de Santarém e também é criado em todas as sub-regiões. Toda a estrutura pensada para o país foi uma maneira de não regionalizar, foi uma maneira enxertada, para as pessoas perceberem, né? Foi uma maneira enxertada de transferir competências, nomeadamente para as regiões entre comas, para as comunidades intermunicipais, enxertada nas várias leis da proteção civil, passam competências para as comunidades intermunicipais. É por isso que elas, neste momento, têm os chapadores florestais e que gerem toda a conservação, manutenção, nomeadamente das zonas de incêndio. Várias competências passaram para, como seja a questão da autoridade dos transportes, competências passaram para as comunidades intermunicipais e também, no âmbito da lei da proteção civil, também passaram para os comandos subregionais das comunidades intermunicipais. Como a Lesíria tinha, de facto, um comando regional, que no fundo é nacional, foram criadas todas os restantes 27 os respectivos comandos regionais, onde também vai ser contemplado o do Médio Tejo. É a partir daí, então, que, face à estrutura pensada em termos políticos para o país, se entendeu criar para cada sub-região, ou para cada região, como quiser, eu que sou um defensor das regiões, um comando que fica sobre a alçada, objetivamente, também aqui da nossa comunidade intermunicipal, que depois já de gerir toda esta panóplia da proteção civil, daquilo que eu referi aqui. Não só isto, como outros temas, objetivamente, ligados à proteção civil.